Olá, bom dia. Como sempre, eu vou ressaltar que esse vídeo, eu não tenho pretensões de divulgação, é apenas para a gente conversar, como eu sempre tenho feito com vocês, meus amigos da Escola Sabatina. Eu já conversei, inclusive, sobre esse tema com vocês, já tive a oportunidade, inclusive, de pregar na igreja, mas eu gostaria de abordar novamente, porque eu tenho alguns novos amigos e eu vi o assunto ser tocado e eu ainda não tinha deixado no canal um vídeo gravado sobre esse tema. Já pedi ao Papai do Céu para nos abençoar no nosso estudo, né? E eu creio que Ele está aqui nesse instante como meu convidado especial e que Ele me ajude, me ilumine para que seja a sua palavra e não meu pensar, certo? É para você, Beto. É para você, Fernanda, e vocês outros que eu ainda vou ter o prazer de conhecer e de amar ao longo da convivência, tá certo? Para vocês desse novo grupo que eu estou fazendo parte. Queridos, o tema que eu trouxe nessa manhã, ele é do livro de João, é o Evangelho de João. Os 4 evangelhos, o tema dos 4 evangelhos, é sobre a encarnação de Cristo, seu ministério, a vida excelente dele, exemplar, né? A morte vicária, a sua ressurreição e sua ascensão. Esses são os 4 temas que são abordados pelos 4 evangelhos. Existe uma diferenciação no livro de João, e é aqui onde vai repousar o nosso tema principal desse estudo. Na verdade, quando estudamos a Bíblia, temos que ver a Bíblia como um livro contextualizado. Devemos nos lembrar que por detrás de cada livro bíblico há uma história, há um público, né, primário. As cartas, os evangelhos, eles foram cartas circulares, né, que circulavam para a igreja, para as igrejas da época. A Bíblia, as escrituras que eles tinham era o Antigo Testamento, mas à medida que eles iam enfrentando os problemas que surgiam, eles iam escrevendo cartas para exortar, para ensinar, para tirar dúvida, para trazer para a verdade. E essas cartas, elas passavam, eram cartas circulares, né? Elas passavam, iam para uma igreja, depois iam para outra, e assim toda a comunidade cristã ficava conhecendo a mensagem. Nós estamos falando de um leitor primário, que é o leitor do Evangelho de João, que era a segunda geração, uma geração que não havia convivido com Jesus, não havia visto Jesus, uma vez que João era o último discípulo ainda em vida. O leitor primário de Mateus foram os judeus, né? Para eles, a ênfase do Cristo era provar que Jesus era o rei dos judeus. Por quê? Porque era esse o Messias que eles aguardavam, era esse que seria o seu rei. Então Lucas, a ênfase que ele deu foi que Jesus era esse rei que eles aguardavam. Marcos, ele já como ele escreveu para os romanos, a ênfase dele era o Messias sofredor. Porque o grande temor dos romanos era que esse rei dos judeus viesse para destronar o Império Romano, né? Então Marcos, a ênfase dele era para o Messias sofredor. Ele era o rei, sim, mas ele era também o Messias sofredor. Havia uma missão na vinda dele, né? E era muito longe dessa de questão de briga pelo poder. Lucas, ele escreveu para os gregos. E a ênfase de Lucas era provar a excelência, a perfeição desse homem, Jesus. João, ele já escreveu para gregos e judeus, né, para gentios e judeus. E a ênfase dele era provar que Jesus era o Filho de Deus. Então, já no primeiro verso, a gente percebe a diferença, porque enquanto nos outros evangelhos a genealogia de Jesus ela era trazida dentro da linhagem humana, a de João já foi numa linhagem divina, né? Ele já começa a se diferenciar aí, exatamente porque
A missão de João com a sua carta, com o seu evangelho, o evangelho de João, era exatamente essa geração, essa segunda geração que estava ali aguardando ainda a volta de Jesus e que, por se aproximar a sua morte, João temia, né, que houvesse uma apostasia, um abandono da fé cristã. O Evangelho de João talvez tenha sido o último livro da Bíblia a ser escrito. Os especialistas datam por volta do ano 95 a 100 depois de Cristo. João já havia deixado a ilha de Patmos, onde ele fora feito prisioneiro. Ele agora estava na cidade de Éfeso. Os estudiosos acreditam que o Evangelho de João foi escrito lá. E nesse momento específico que o Evangelho estava sendo escrito, foi no momento em que a igreja enfrentava duas grandes crises. Uma crise interna e uma crise externa. A crise externa vinha pelo fato do risco de que muitos cristãos fraquejavam na fé, né? O risco deles fraquejarem na fé. E isso provocado pela intolerância do judaísmo. Depois da queda de Jerusalém, nos anos 70, né, desapareceram muitas seitas, muitos grupos saduceus, fariseus, essênios e vários outros que a própria Bíblia também não menciona, desapareceram com a tomada de Jerusalém. Né? Apenas o grupo dos fariseus, na verdade, foi que permaneceram, que sobreviveu. Então eles desejaram remodelar o judaísmo na própria ideologia, nos princípios do farisaísmo. E isso fez com que eles agissem com muita intolerância em relação aos cristãos. Eles que tinham acesso até então a frequentar as sinagogas, né, eles passaram a ser proibidos de frequentar. Porque, na verdade, o cristianismo não veio para substituir o judaísmo. Os fundadores do cristianismo, né, os discípulos, eles eram judeus em sua essência. Então, a questão não era abandonar o judaísmo em si, mas crescer na verdade, no conhecimento da verdade, com a vinda do Messias, com a chegada agora dos princípios do cristianismo. Mas isso os fariseus não entenderam. Então, a primeira medida foi proibir os cristãos de frequentar as sinagogas, e eles foram muito perseguidos, né? Muitos deles foram acusados de crimes que não cometeram, e a gente conhece toda a história que envolveu a perseguição ao cristianismo, envolvendo como personagens o Império Romano e os judeus, né? A segunda grande crise, essa é a cachorrinha. A segunda grande crise, que é a interna, foi a própria questão da crendice, da lenda que se criou, porque Jesus, numa ocasião, conversando com Pedro, havia dito a Pedro contado a Pedro a maneira como ele iria morrer, e Pedro então questionou, apontando para João, perguntou: e aquele, como é que ele vai morrer? E Jesus deu aquela resposta, né? O que você tem a ver com isso, né? Se eu quiser que ele permaneça até que eu volte. Então Pedro, se supõe que tenha sido Pedro que tenha espalhado essa história, então havia a crença de que João não morreria antes que Jesus voltasse. E João já estava muito velhinho, João sabia que estava próximo à sua vida, e João havia tido as visões do livro de Apocalipse, e ele sabia que algumas coisas aconteceriam antes da volta de Jesus. Então ele iria morrer sim, antes que Jesus voltasse. Então, para não deixar aquela geração que não havia convivido com Jesus, não havia presenciado seus milagres, João era a única testemunha viva de tudo aquilo ali, para que a fé não esmorecesse nesses cristãos, João então escreve o livro de João, onde ele comprova que Jesus era o Filho de Deus, a promessa, né, era o Messias prometido, e que eles tinham que acreditar nessa divindade de Jesus para que eles permanecessem em fé. Então o Evangelho de João trata da natureza de Cristo dentro da sua divindade, né?
O Evangelho de João é o mais teológico dos 4 evangelhos. Ele apresenta Cristo não a partir da sua genealogia humana, mas a genealogia de Jesus no Evangelho de João, então, é uma genealogia divina. João queria não só fortalecer a fé dos crentes da segunda geração da era cristã, mas também corrigir uma falsa doutrina que estava se espalhando naquela geração e que era ensinada pelo gnosticismo. O que é que eles ensinavam? O que é que o gnosticismo? De maneira bem superficial, ele negava a encarnação de Cristo, né? Ele dizia que o Cristo divino, através daquela pomba, né, no momento do batismo, ele havia entrado no Jesus humano e havia partido momentos antes da crucifixão. Então, Deus não tinha parte nenhuma naquele momento da morte de Cristo, né? E ele não tinha uma natureza divina, ele havia recebido essa natureza por ocasião de seu batismo. João argumentou, como é que João argumentou contra tudo isso, né? Ele falou do Cristo histórico, real, Deus entre nós, encarnado na natureza humana. A proposta de João foi em defesa do Evangelho, levar seus leitores a crer que Jesus é o Filho de Deus. 90% do Evangelho de João não tem nos outros evangelhos, por isso não é considerado um evangelho sinótico. Não tem a mesma característica dos outros que apresentam conteúdos semelhantes. Qual é o esboço do livro de João? No capítulo 1, do verso 1 ao 18, fala da missão de Jesus. Jesus dá testemunha da sua origem divina, né? No capítulo 1, do verso 19 ao capítulo 12 até o verso 50, fala sobre o ministério terreno de Jesus. Do capítulo 13, do verso 1 ao capítulo 20, do verso 1 ao verso 29, fala da morte e ressurreição de Jesus. E do capítulo 20, do verso 30 ao 31, fala do propósito do livro, para que, quando ele diz, para que continueis crendo, né? Então, o propósito do livro é para que, mesmo apesar da morte dele, e mesmo se houvesse demora, eles tinham que continuar crendo, porque aquele livro tinha essa missão de alimentá-los espiritualmente, né? E do capítulo 21, do verso 1 ao verso 25, a missão dos discípulos. Quer dizer, qual era a missão dos discípulos? Testemunhar, deixar esse testemunho como eles tendo presenciado vivamente toda a trajetória da missão de Cristo, né? Os milagres. A maioria das histórias de João ocorre somente no Evangelho de João. Que experiências foram essas? A genealogia divina de Cristo só consta no Evangelho de João, só vemos em João. O milagre de Caná da Galileia, a conversa de Jesus com Nicodemos, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, o milagre do tanque de Betesda, o discurso sobre o pão da vida, o discurso sobre a água da vida, a cura do cego, eu sou o bom pastor, a ressurreição de Lázaro, a cerimônia do lava-pés, o discurso do cenáculo, a oração sacerdotal do capítulo 17, a restauração de Pedro, a pesca miraculosa. João utiliza 7 milagres realizados por Jesus que testemunharam sua autoridade divina, revela a expressão divina usada por Jesus, aquela expressão quando Moisés pergunta, né, quem é que está me enviando, que nome eu devo dizer? E ali da sarça veio dizendo, diga que eu sou, te enviou. Ali era Jesus com Moisés, né? Então essas 7, usa 7 expressões dessa, assim, como ele se nomeou, né? Eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor no capítulo 10, eu sou a porta das ovelhas, capítulo 10, eu sou o caminho, a verdade e a vida, capítulo 14, eu sou o pão da vida, capítulo 6, eu sou a luz do mundo, capítulo 8, quando ele cura o cego, né? Eu sou a ressurreição e a vida, quando ele ressuscita Lázaro, capítulo 11, eu sou a videira verdadeira, capítulo 15, eu sou, né? João então identifica essas expressões como Jesus deu a si mesmo
como a própria expressão. Ele faz isso porque, na verdade, os judeus identificariam rapidamente a resposta à questão do eu sou, né? Aí uma intenção de João de fazer os judeus irem até o momento da grande experiência de Moisés no livro de Êxodo, né? E aí, tudo bem? Vamos lá. A maioria das histórias de João, né, apresentam fortemente essa questão da genealogia de Jesus. Como era essa genealogia de Jesus? No Evangelho de João, no capítulo, já no capítulo 1, ele a apresenta, no verso 1, ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, a primeira questão aqui é observar que Jesus tinha uma natureza 100% divina e uma natureza 100% humana. Qual era essa natureza 100% humana? A natureza física herdada de Maria. E qual era essa natureza 100% divina? Ele fora concebido pelo Espírito Santo. Então, aí já traz uma grande diferença da natureza de Jesus em relação a nós, seres humanos. Há uma grande discussão no meio adventista. Qual era a natureza de Jesus? Era pré ou pós-lapsariana, quer dizer, queda, antes ou após a queda. Jesus tinha a natureza de Adão antes da queda, Jesus tinha a natureza de Adão após a queda. Nenhuma nem outra. Isso mesmo, nenhuma nem outra. Jesus não foi criado, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Adão foi criado, Jesus não foi criado, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então já não tem a mesma natureza de Adão, mesmo antes da queda. A vida de Jesus era, portanto, por ter sido gerado pelo Espírito Santo, ela era derivada de Deus. Ela não foi criada, ela foi derivada de Deus. A natureza espiritual de Jesus era vinda de Deus. O seu caráter era divino. João afirma em sua defesa ao Evangelho que Jesus tem uma pré-existência e foi criador de tudo o que existe. No princípio era o Verbo, ele já tinha uma pré-existência. Então João já começa o seu livro aí apresentando que Jesus, ele não é, a origem dele não está ali, não se fecha ali em Maria. Entre os seres humanos, ela começa com Maria, mas como ser vindo de Maria, mas como ser vindo de Deus, sua natureza ela é pré-existente. E a gente vai lá na frente, vai citar algumas passagens onde Jesus já demonstra a sua presença, não como ser humano encarnado, mas como ser sob outras formas. A gente vai ver. Ele era espírito um com Deus e tornou-se carne, matéria física humana. Esta carne que Jesus assumiu não é a carne na conotação moral, é a natureza física, é no sentido físico apenas. Hebreus 4, verso 15, vamos ver aqui como é que está em Hebreus. É aquele verso, eu não quero perder muito tempo com relação a ficar procurando. Vamos deixar aqui. Hebreus 4, verso 15, ele diz que como em tudo ele foi tentado, né? Mas ele foi tentado em tudo, mas ele foi tentado espiritualmente, não fisicamente. É importante a gente compreender isso, porque em sua natureza física não havia pecado, mas ele nasceu de Maria fisicamente. Sim, mas Cristo, ele não herdou, ele não foi infectado pelo pecado, ele foi afetado pelo pecado, não infectado. Infectado pelo pecado fomos nós. Quando Adão caiu, os filhos que ele gerou foi após a queda. Então, na natureza, nós já nascemos, nós já fomos gerados com defeitos de fábrica. Já nascemos de um pai que nos gerou com queda, já foi pós-pecado.
No caso de Jesus, é verdade, ele foi gerado de Maria, mas Jesus não foi infectado na sua natureza física pelo pecado, e ele nem poderia. Porque se Jesus tivesse sido infectado pelo pecado, ele não poderia fazer parte da solução. Ele não poderia ser o salvador. Ao contrário, ele iria fazer parte do problema. Ele estaria também infectado, então ele também precisaria de um salvador, né? Quem diz isso é Maria, que ela diz, o meu Deus, meu salvador. Então Jesus era o salvador. Deus emprestou a Jesus um corpo humano, mas a sua natureza espiritual era divina, a sua moral era divina. Ele não pôde usar no seu ministério, ele não pôde usar na sua experiência como ser humano a sua natureza divina. Ela esteve subjugada. Ele a deixou no céu. Quando ele faz aquela oração em João, vamos ver aqui João 17, do verso 1 ao verso 5, a gente não vai entrar no capítulo todo. No verso 1, ele faz um pedido a Deus. Ele diz assim: tendo Jesus falado dessas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Jesus faz um pedido. Depois dessa oração, Jesus iria seguir para a sua entrega, para a sua morte, para o seu sacrifício. Então Jesus está pedindo a Deus aí, ao Pai, algo. Eu deixei algo contigo, né, que foi a glória que eu tinha antes. Que glória era essa? Era de estar no trono à sua direita, estar lá com o Pai. Ele deixou a presença, ele deixou o seu trono, ele veio como Deus, e ele veio, habitou entre nós através da sua encarnação. Não é reencarnação, é a sua encarnação. Ele encarnou, ele tomou a forma humana para poder exatamente cumprir. Entre uma das missões da sua encarnação seria essa de cumprir a obediência da lei. Porque o que é que aconteceu com a queda? Com o nosso nascimento, ele já é um nascimento em si defeituoso. Nós nascemos com defeito de fábrica. Para ser pecador não precisa pecar, basta nascer. Por isso que Davi diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Não tinha nada a ver com sexo. Era o fato, a própria natureza dele, que ele era gerado, já vinha com esse defeito, essa infecção do pecado na natureza humana. Porque o pecado tem que ser entendido com isso, como uma infecção dentro da natureza. Como Jesus ele não foi infectado, ele foi afetado. Como é que Jesus foi afetado pelo pecado? Pastor Ami Rodon, ele fala que isso é uma conotação positiva. Como assim? Ele cansou, ele teve fome, ele teve sede, ele morreu. Isso é característica da natureza humana, né? Foi porque ele estava na natureza humana que ele morreu, foi porque ele estava na natureza humana que ele cansou, foi porque ele estava na natureza... Ele cansou tanto que ele não conseguiu nem fazer o trajeto da cruz até o Calvário, devido à tortura, né, que ele passou, o esgotamento físico, o esgotamento mental. Jesus estava esgotado fisicamente e ele não conseguiu carregar a cruz, né? Lembra que o soldado romano pede, acho que é Cirineu, pede para que ele tire esse homem da multidão e pede para que ele leve a cruz de Cristo até o Calvário, né? Isso prova o quanto ele tinha ali da natureza humana nele. Então ele cansou, ele dormiu de cansaço na polpa de um barco, né? Então ele foi afetado sob esses aspectos em sua natureza humana. Mas na sua natureza o mal ele não foi, o mal moral ele não foi, ele tinha a sua natureza divina. Ele não poderia usar a sua natureza divina para fazer os milagres, por isso que antes de ressuscitar Lázaro ele pediu ao Pai autorização
porque ele não podia, no seu ministério, não poderia usar-se do poder divino, porque ele tinha que cumprir as exigências da lei na natureza humana. Ele tinha que ser perfeito em sua obediência na natureza humana. Por quê? Porque uma vez nascidos, gerados agora sobre a escravidão do pecado, o ser humano não pode mais cumprir a lei. Não pode. E essa era uma das acusações de Satanás. Então Jesus veio na nossa natureza física humana e cumpriu as exigências da lei dentro da natureza humana, e ele morreu como ser humano, tendo em si a natureza divina, então como Deus também, e ele morreu, ressuscitou como Deus, porque só Deus pode ter vida nele mesmo. E porque Jesus ressuscitou, ele deu esse direito a nós para ressuscitarmos. Então Jesus, ele tem por direito essa vida, o Jesus humano tem por direito essa vida eterna. E porque ele tem por direito esse mérito, ele conquistou esse mérito da vida eterna, ele por sua graça pode estender para nós. Ele estende a nós por sua graça esse mérito. Então é por mérito de Jesus que nós teremos a vida eterna. É por mérito de Jesus que nós teremos que nós vamos ressuscitar. É por mérito de Jesus que nós temos a reconciliação com Deus. É por mérito de Jesus que Satanás não pode nos ter sob seu poder. É pelo mérito de Jesus. Então esse pensamento, essa corrente perfeccionista que fala, que rebaixa Cristo para dizer que como Cristo venceu na natureza humana, cada um pode vencer, é trazer sobre si um mérito, uma meritocracia que não há para o ser humano. Né? Então Cristo não nasceu nem com a natureza de Adão antes da queda, nem com a natureza de Adão após a queda. Por quê? Porque João 3,16 diz que ele era o Filho unigênito de Deus, né? Unigênito, Filho unigênito, porque todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Filho unigênito, único, unigênito, único em sua formação, em sua gênese, em sua formação. Não há ninguém no universo, nem no passado, nem no presente, nem no futuro, que se assemelhe a esse Filho de Deus, nascido na natureza humana, né? E com sua natureza divina. Jamais haverá. Ele é único. Então ele não tem nem a natureza de Adão antes nem depois da queda. Ele tem a natureza única. Ele é Filho unigênito de Deus, gerado pelo Espírito Santo, nascido como um ser humano. Ao nascer com a natureza física humana, Jesus se privara de sua glória divina, for afetado com a consequência positiva do pecado, teve sede, teve fome, teve cansaço, não conseguiu nem carregar a cruz, precisou de uma ajuda de outro ser humano, mas não nesse sentido de carregar a cruz apenas, porque o sacrifício pleno foi feito por ele. O ser humano se beneficia, o ser humano não faz nada. Ele é salvo em Jesus, pelo que Jesus fez. Mas ele não transgrediu a lei divina. Né? Ele não tem consequências negativas em sua natureza do pecado. Ele não trazia em si, quando na sua gestação física da natureza de Maria, ele não trouxe nessa natureza as consequências do pecado, da rebelião. Ele não nasceu com a rebelião, com a inimizade com Deus. Jesus não nasceu na sua natureza escravo do pecado. Ele não podia, senão ele não poderia ser salvador. Né? João 8, no verso 46 ao verso 59, diz que ninguém pode convencê-lo de pecar. Né? Não havia na natureza física de Jesus caída e nem na espiritual essa tendência para o pecado. E aqui cabe uma ressalva também, né? Que
por ele não ser afetado pelo pecado, por ele ser afetado pelo pecado, não significa que ele era infectado pelo pecado. Jesus não era escravo de uma natureza física fragilizada pelo pecado e por isso optou por não se rebelar contra a autoridade do Pai. Quando a gente leu aquela parte de João 17, do verso 1 ao verso 5, né, ele fala de uma glória que ele deixou e ele faz um pedido a Deus com relação a ser restituída essa glória para ele. É interessante que no capítulo 5 de Apocalipse, fala da entronização de Jesus. Essa entronização de Jesus aconteceu por ocasião da sua ascensão, depois que ele ascendeu, fez a promessa da vinda do Espírito Santo. E Jesus dá a João, na ilha de Patmos, uma visão de algo que havia acontecido 60 anos antes, né? João, os discípulos sabiam que Jesus havia ascendido ao céu, mas não tinham noção do que acontecera, né? E Jesus ali na ilha de Patmos, no capítulo 5 de Apocalipse, traz essa visão da entronização de Jesus. Naquele momento, João era um dos discípulos que estavam presentes quando Jesus faz esse pedido ao Pai. E ali Jesus dá uma revelação para João de que ele foi atendido no seu pedido. Aquele momento da entronização era Jesus recebendo de volta a sua glorificação. Ele vai até a destra do Pai, ele toma aquele livrinho e ele se assenta ali à destra de Deus. Era essa glória que ele tinha, que ele deixou quando ele veio morrer por nós. E aqui que começa um pouquinho a essência do nosso estudo, e já vai 31 minutos. Eu espero que vocês não fiquem cansados, mas essa é uma das partes essenciais do estudo desta manhã. No livro Patriarcas e Profetas, a escritora, né, Ellen White, ela gosta muito dessa senhora, dessa irmã em Cristo. Como adventista, nós cremos que ela tem um dom especial ela teve visões como os discípulos de Jesus tiveram e ela contemplou muitas coisas importantes nessas visões. E numa dessas, ela deixa registrado no livro Patriarcas e Profetas, na página, eu acho que 263, ela diz: em todas as revelações da presença divina, a glória de Deus se manifestava por meio de Cristo. Não somente por ocasião do advento do Salvador, mas através de todos os séculos, após a queda e promessa de redenção, lá no capítulo 3, quando houve a queda, houve também o discurso, a promessa de redenção, e essa promessa quem estava dando era ele mesmo, Jesus. Era ele que estava conversando ali com Adão e Eva e a serpente, né, que era o inimigo. Mas através de todos os séculos após a queda e a promessa de redenção, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Está lá registrado em 2 Coríntios, no capítulo 5, do verso 19. Dentro do sistema sacrificial, passou para o cartão de memória. Vamos continuar então, né? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Cristo era o fundamento e o centro do sistema sacrificial, que foi aquele sistema que foi instituído de sacrificar ovelhinha, né? Aquilo ali representava Jesus, né? O Messias que viria, o Cordeiro de Deus que viria. Então, todo esse, tanto da era patriarcal como da era judaica, até a morte de Jesus na cruz do Calvário, Cristo estava sendo representado através daquelas ovelhinhas. Desde o pecado de nossos primeiros pais, não tem havido comunicação direta entre Deus e o homem. É Cristo quem intermedia, era Cristo quem estava conversando face a face com Moisés. O Pai entregou o mundo nas mãos de Cristo para que por sua obra mediadora remisse o homem e reivindicasse a autoridade e a santidade da lei de Deus. Toda a comunhão entre o céu e a raça decaída tem sido por meio de Cristo.
Foi o Filho de Deus que fez os nossos primeiros pais a promessa de redenção. Foi ele que se revelou aos patriarcas Adão, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés. Compreenderam o Evangelho, esperavam a salvação por meio do substituto e fiador do homem. Esses santos homens da antiguidade entretinham comunhão com o Salvador, que viria ao nosso mundo em carne humana, e alguns falaram com Cristo e os anjos celestiais face a face. Cristo não somente foi o guia dos hebreus no deserto, o anjo em quem estava o nome de Jeová e que, velado na coluna de nuvem, ia diante das hostes, mas foi também ele que deu a Israel a lei. Por entre a tremenda glória do Sinai, Cristo declarou aos ouvidos de todo o povo os 10 preceitos da lei de seu pai. Foi ele que deu a Moisés a lei gravada em tábuas de pedra. Cristo que falou a seu povo por intermédio dos profetas, escrevendo à igreja cristã, diz o apóstolo Pedro, que os profetas profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Aqui está escrito em 1 Pedro, no capítulo 1, do versos 10 a 11. É a voz de Cristo que nos fala através do Antigo Testamento. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Está lá em Apocalipse 19, no verso 10. Né? Jesus, então, ele não era escravo de uma natureza física fragilizada pelo pecado, e por isso ele decidiu optar como Cristo humano, como na natureza humana, ele decidiu pelo seu livre-arbítrio de morrer pelo ser humano, de ser obediente à lei, né? A grande verdade é que Jesus não foi tentado como nós fomos. Apesar de ter aquele verso que diz em tudo, foi tentado como nós. Ele não diz que ele foi tentado nas mesmas coisas que nós fomos. Por quê? Porque Jesus e Adão foram tentados espiritualmente. Adão, ele fora criado perfeito, sem tendência para o pecado. Adão não tinha nele a natureza tendenciosa para o pecado. Foi apenas depois da queda que ele gerou filhos com tendência para pecar. Mas Adão e Jesus, eles foram tentados espiritualmente. Jesus foi tentado como Deus e Adão como filho de Deus perfeito. Até então, até não cair, certo? Mas nós fomos tentados, tanto física como espiritualmente. Nós não somos tentados como Deus, nós somos tentados na nossa natureza humana e somos tentados espiritualmente, porque nós fomos reconciliados através de Cristo a Deus, e nessa reconciliação nós servimos a Deus, adoramos a Deus em espírito. Então nós somos tentados em espírito e tentados também fisicamente, tá certo? Vamos ver. Dentre as 3 pessoas da divindade, quando Jesus faz o pedido para que tivesse a glória dele de volta, foi porque ali, e dentre as 3 personalidades da Trindade, Jesus, dentro do plano da salvação, Jesus decidiu vir, assumir nossa natureza, cumprir as exigências da lei de Deus, de ser perfeito em obediência, e através da sua obediência, ele nos resgataria. Esse foi o pacto. Se Jesus cumprisse 100%, se ele cumprisse as exigências da lei, que seria a morte também, porque a lei exige a morte, a lei exigiu a nossa morte. Quando Adão e Eva foi aconselhado de não tomar do fruto, se eles tomassem, eles morreriam. Eles eram para ter morrido instantaneamente. Eles não morreram por quê? Porque a graça se antecedeu ao pecado. Já havia disposição, Cristo já havia decidido morrer antes que o mundo fosse criado. Ele já tinha decidido ser o cordeiro, entregar a sua vida. Ele já, na mente dele, decidiu morrer pelo ser humano. Então, a graça antecipou-se ao pecado. Sempre é assim. A graça de Deus vem sempre na frente. Sabe por quê? Porque nós só vamos para Deus porque o Espírito Santo nos toca. Naturalmente, nós somos rebeldes, inimigos de Deus. Mas por causa do amor de Deus,
nós somos atraídos a Deus. Então há toda uma ação divina antes, pela graça, de nos atrair para a salvação. Está lá em Jeremias 31, 33, ou é 33, 33, diz assim: eis que com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. É o amor divino que nos faz atraídos até Ele. E ele diz lá em Jeremias ainda, ele diz assim: eis que eu faço com você uma nova aliança, e eu colocarei a minha lei dentro do seu coração, o Espírito Santo escreverá. Então há um agir do Espírito Santo em nossa natureza. Ele trabalha com a nossa natureza, nos moldando, nos modelando, nos ajustando à sua ética. Porque se o pecado nos roubou, nos tirou da convivência, dos braços de Deus, a graça nos trouxe de volta. A sua misericórdia e graça nos trouxe de volta. Então é pela graça que Adão e Eva continuam vivos, é pela graça que um ateu continua vivo, que eu continuo viva, apesar de ter essa natureza pecaminosa. É pela graça que eu nasci, é pela graça de Deus que você nasceu, é pela graça que a terra continua produzindo frutos, que continua caindo chuva, que continua brotando a vida. É pela graça, essa vida, esse perdão temporal de uma vida de 80, 90 anos. Mas é pela graça também que nós temos o perdão eterno e que nós gozaremos a eternidade quando Jesus voltar, nos glorificar. Esse corpo que é corruptível deixará de ser corruptível e terá a imortalidade de volta e será glorificado como Jesus recebeu essa glorificação. Ele estenderá para nós e nós teremos a eternidade com Ele. Nós devemos desejar o perdão temporal, mas muito mais o perdão para a eternidade. Esse é o convite de Deus, aceitarmos o seu perdão para a eternidade, não um perdão temporal de uma vida de 80, 90 anos apenas, né? Nós temos em Cristo a vitória sobre o pecado, então nós não vencemos o pecado. A nossa vitória é em Cristo. Foi Cristo quem venceu o pecado, não nós. Ele é quem venceu. Nossa vitória é nele, por Ele. Ele vence em nós, fora de nós. É Ele que nos dá a salvação, não somos nós. A gente só entra com sim. Eu aceito que Jesus me aceitou de volta, que Deus me aceitou de volta nessa amizade. É só com aceitação, eu entro com meus pecados, do jeito que eu sou, eu entro. E a partir dessa aceitação, que eu aceito a sua salvação, Ele me aceitou, eu aceito essa aceitação, eu então sou salva por Ele. E por eu ser salva por Ele, eu vivo pela graça, pela sua misericórdia e graça. Então eu tenho um compromisso, porque Ele não me salvou para que eu vivesse em pecado. Eu tenho um compromisso de andar segundo a ética de Deus. É isso que Ele pede. E aquilo que me falta, a sua graça e misericórdia complementam, né? Vencemos o pecado somente nele. É Ele quem nos dá a vitória, é Ele quem nos concederá a vida eterna. João 17, Jesus fala de sua glória pré-encarnada, o Deus verdadeiro, que para se revelar se tornou humano. Antes de nascer como nós, a Bíblia diz que Jesus esteve presente em Gênesis 3:8, vindo na virada do dia para conversar com Adão e Eva, para conversar com eles sobre o plano de resgate, no capítulo 3 de Gênesis. Em Gênesis 16, quando ele consola Agar no deserto. Em Gênesis 18, quando ele conversa com Abraão sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis 22, quando ele prova a fé de Abraão. Êxodo 19:20, quando ele esteve com Moisés. Em Êxodo 25, quando ele diz que ele andou no meio do povo, ele pediu um tabernáculo para ele, porque ele queria andar no meio do seu povo. Ele andava em espírito no meio do seu povo. Ele foi Jesus como Miguel, era Jesus. Miguel era Jesus sob forma de arcanjo. Em Josué 5:13 fala que Josué viu um general, um príncipe do exército de Deus. Era Jesus sobre a forma de um príncipe do exército de Deus. Em Isaías
no verso 8, ele se identifica: quem falará por nós? Né? Ele ali está se identificando, ele, a Trindade. Em Daniel 9:20, Daniel vê um semelhante ao príncipe do outro lado do rio. Jesus havia vindo para garantir que o anjo trouxesse, o Gabriel trouxesse a mensagem que que Daniel havia pedido a Deus para dar a interpretação. Como Satanás impediu, príncipe da Pérsia, né, impediu, Jesus veio pessoalmente, como Miguel, garantir que essa mensagem fosse dada. Judas 9 tem outra batalha, Jesus como Miguel, combatendo também em defesa do ser humano, defendendo Moisés. Jesus foi Miguel lá, quando expulsou Lúcifer do céu. Jesus foi Miguel na visão de Daniel, na batalha contra o príncipe da Pérsia, né, contra Lúcifer, quando ele quis impedir que Daniel tivesse a resposta da oração dele. Jesus foi Miguel na batalha contra Lúcifer, contra Satanás, ali em Judas 9. Jesus venceu como em formatos de anjo, em formato de Miquel. A Bíblia fala muito em o anjo do Senhor. Sempre que tiver essa expressão, o anjo maiúsculo, o anjo do Senhor, é Cristo sob a forma de anjo, certo? Ele esteve presente na trajetória e na história da humanidade desde antes que ela foi criada. Quando o ser humano foi criado, ele esteve aqui entre nós. Ele nunca nos deixou sozinho depois que caímos, depois que Adão e Eva caiu. Nunca o ser humano esteve sozinho. Jesus estava aqui entre nós sob várias formas. Jesus é a revelação suprema de Deus, porque Ele é Deus. Jesus é igual a Deus, é a suprema revelação do amor, da vida e da graça de Deus. E em Apocalipse nós vemos que João foi lá em Apocalipse 12, diz que ai da terra e seus moradores, né? Aí ele diz, porque houve alegria no céu, mas ai da terra e seus moradores. Por que isso? Porque Satanás, ele tinha acesso a visitar os mundos. Primeiro ele foi expulso do reino de Deus, onde fica o trono de Deus. Depois que ele foi expulso, ele não voltou mais. Mas ele tinha acesso, segundo o livro de Jó, ele tinha acesso a visitar os mundos quando havia assembleia de Deus com os representantes dos mundos que ele havia criado. E ele foi enxerido como se fosse o representante da terra, ele se outorgava esse direito. Mas na cruz do Calvário, Jesus conquistou esse direito de Satanás não poder mais participar das assembleias. E ali, na cruz do Calvário, quando ele ascende, quando ele morre, ele ressuscita, e ele ascende, e ali no Apocalipse 5 tem aquela visão da entronização de Jesus. Quando ele é entronizado, ele ali, naquele pergaminho que ele recebe da mão direita do Pai, ali ele tem a titularidade da terra também. Então ali, Satanás não pôde mais ter acesso aos outros mundos. É por isso que diz lá, ai da terra e seus moradores, porque ele está confinado aqui na terra. Mas nós não devemos temer, porque ele é um ser vencido. A batalha que ele trava já está vencida. Eu sou vencedora em Cristo Jesus. Você é vencedor e vencedora em Cristo Jesus. Por quê? Porque a vitória dele é nossa. Ele estende para nós, o mérito dele ele estende para nós. Então, quando em Apocalipse 13 diz Apocalipse 8 diz que ele batalha contra a mulher, é a ira dele, porque ali no momento da entronização, ele perdeu todo o direito de reivindicação. Ali ele entrou em guerra contra a igreja, em guerra contra os filhos de Deus, em guerra contra cada cristão. A ira dele é porque ele não pode mais sair da terra, ele não tem mais poder. Até aqui na terra, o que ele faz é dado porque Deus deu alguma permissão, é sob a autorização ainda de Deus. Ele não tem mais poder para fazer nada de acordo com a vontade dele. Tudo é segundo a vontade e a autorização de Cristo. Então, meus queridos,
Lembram do pedido que Jesus chegou para Pedro e disse que Satanás pediu permissão para que eles fossem chacoalhados, né? Fossem peneirados? Pois do mesmo jeito, queridos, ele só tem acesso a nós se Deus, até onde Deus permitir. Então não tenha medo nas suas lutas, quando você estiver em dificuldade espiritual, ou qualquer que seja dificuldade financeira, dificuldade de saúde, não tenha medo. Porque essas lutas nossas aqui são só no plano terreno. Se a morte vier, e daí? Se vier um câncer, e daí? A nossa vitória está garantida. Nossa vida não é aqui, não se resume a esse plano. Então, seja um crente, haja como um crente vitorioso. Seja vigilante. Não caia na tentação sutil do inimigo de dizer que você é um vencido, porque você não é. Se você entregou sua vida a Jesus, se você selou sua vida, sua amizade, seu relacionamento com Jesus através de um batismo, fique crendo na certeza plena de que você é um crente defendido por Jesus. Não tenha medo. Então, meu desejo e minha oração, que você viva como um vencedor em Cristo Jesus e não como um derrotado. Que você não tema Ele, porque ao seu lado está todo o exército do Senhor. Todo o exército da terra. Não é o fato de você morrer com câncer, de você sofrer uma derrota, de um desemprego, de uma vida com dificuldade financeira. Não é isso que vai dizer que você não é amado por Deus. Isso não deve ser termômetro para você, por favor. Entenda que você é amado e é vitorioso em Cristo. Mas talvez Deus permita que você passe por situações assim, para que você seja forjado na sua fé, para que você seja um cristão maduro, um crente maduro. Essa perfeição que Jesus pede de você, que você seja um crente maduro, que você tenha uma espiritualidade madura, não seja um cristão, sabe, que vai segundo o vento, que um cristão baseado em milagres, não. A sua fé tem que ser baseada no que Cristo Jesus fez por você, no que vai haver de eternidade e nas vitórias que Ele pode dar aqui sim, porque nós temos vitórias nele aqui sim. Tente enxergar nas suas quedas a mão de Deus. Tente buscar Deus quando você cair. Tente se sentir amado, precioso, salvo, porque você foi salvo em Jesus. Que Deus te abençoe. Que você seja um crente forte, sadio, apesar das dificuldades, apesar da morte, da doença, apesar da traição, apesar de que seja qual for a dificuldade que você estiver enfrentando. Que Deus te abençoe, meu amado. Que o Espírito Santo te fortaleça cada dia e que você seja um vencedor em Cristo Jesus. Até a próxima.